paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um programa da AD na Goiabeiras. E hoje estou com duas pessoas especiais, um casal muito especial para mim, que aceitou esse convite de estar aqui conosco, compartilhando o seu testemunho de casamento tremendo, muito impactante, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, que vai edificar aí o teu casamento, você que é casado, vai edificar, vai falar muito aos seus corações, eu tenho certeza disso. Mas antes de apresentá-los, quero lembrá-los que daqui a pouco, às 19 horas, iniciamos o nosso culto de adoração. E esse culto vai estar muito especial porque é o nosso culto de Santa Ceia. Então não saia daí, não perca, porque Deus quer falar ao teu coração esta noite. Amém? E este é o nosso convidados especiais, Saulo e Vanessa, que aceitou esse convite, esse desafio para estar falando do testemunho de casamento deles, que eu tenho certeza que eu ia falar muito com vocês. Sejam muito bem-vindos, Saulo e Vanessa. Seja Bri- bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Jéssica. Foi um prazer. Esse convite foi maravilhoso para eu e Saulo. Poder a gente ajudar outros casais, né? E o nosso testemunho eu tenho certeza que vai ser tremendo, vai edificar lares e mais lares aí. Amém. E testemunho é isso. Testemunhar dói? Dói. Mas a palavra do Senhor traz e nos incentiva, né? Fala que nós temos que testemunhar, porque através da nossa vida a gente edifica outras vidas, né? E Saulo e Vanessa, vamos começar lá do início. Saulo, primeiro. Eu vim me converter para. Eu aceitei, na verdade, Jesus Cristo no pior momento da nossa vida, na verdade, né? Foi na pandemia, devido crise financeira e empresas que eu acabei vindo a fechar, quebrar, na verdade. E nisso trouxe muita dificuldade para dentro da nossa casa. Brigas, até divórcio. Aí em 2020, como a gente ainda tem uma pizzaria lá no Florais. Então, um casal que conheço há mais de 20 anos. Eu fui até no casamento deles, mas tinha muito tempo que eu não via eles. Mas eles eram cliente da pizzaria e morava próximo. Só como eu não ficava muito lá nessa pizzaria, eu ficava em outras, eu não cheguei. Demorou para mim ver eles lá e eles são do fundo do coração foi quem apresentou Jesus pra gente, convidou, ele até insistiu, ele vinha, que é o pastor Ricardo e pastora Juliana da comunidade El Shaddai. E nisso, numa ida minha lá, por acaso, encontrei, né, esse casal lá, casal muito lindo e tal, família linda. E começamos a conversar e ele falou, ele tinha mudado a vida dele muito, né, que ele é pastor da igreja, inclusive. E veio fazendo o convite, só que na época ainda não tinha aceitado, né? Porque ainda estava bom, né? Aquela vida de ter dinheiro, essa coisa de sair, saição, então não me via como um evangélico, né? Só que aí na pandemia as coisas ficou bem ruim mesmo. Foi na dor. Na verdade, eu vim conhecer Jesus na dor mesmo. Quem tiver a oportunidade de conhecer Jesus sem ser na dor é a melhor coisa que tem, porque na dor é muito ruim até você se adaptar. É difícil. Então, com muito convite desse casal, aí um dia tava bem ruim mesmo, bem mal mesmo, assim, não sabia. Muitas dívidas e brigas em casa, divorciados. A gente já tinha até divorciado, já. Perto, já pra sair de casa. Já tava bem dizer, com as malas prontas. Era só colocar no carro e sair. Um dia veio o Espírito Santo, tocou no meu coração e falou: vai, aceita o convite, vai conhecer a igreja, vai. Tocou no meu coração e eu aceitei e comecei a frequentar. Inclusive foi a rede de empreendedores que, que, que temos lá na igreja, que é uma vez por mês. Eu comecei pela rede. Conheci a rede, gostei muito, Jesus tocou muito no meu coração. E primeiro foi eu que fui, né? Vanessa foi depois. Ela não acreditava na minha mudança, né? Assim, né?
Ela falava que eu não ia mudar nunca. Eu também falava que eu nunca ia mudar. Que eu ia morrer desse jeito. E era isso aí. Mas não. Jesus é tremendo. Quando ele entra no seu coração, é pra ficar mesmo. Eu comecei a frequentar a célula, o culto. Fui ao encontro com Deus, que é tremendo. É muito. São 3 dias sem conexão com o mundo. É só com a palavra mesmo. Ali tocou muito meu coração. Eu fiz uma vez. Eu cheguei a fazer a segunda vez também. Fiz 2 vezes o encontro. Na segunda vez foi mais edificante ainda. Porque quando a gente está acostumado com o mundo, é um trabalho que tem que ser feito e receber de coração. Você é sair do mundo mesmo. Sair do mundo não é fácil. O mundo, ele. O mundo não é ruim. Se o mundo se fosse ruim, ninguém estava nele, né? O mundo é bom, mas são coisas passageiras que só traz. Não traz nada, não tem coisa boa no mundo. Só tem aquele momento. São momentos passageiros. O que tem de bom é Jesus Cristo, que você carrega para a vida eterna, né? E Eu, o mundo, ele traz esse prazer momentâneo, essa alegria momentânea, essa paz momentânea, que no final ele te leva para a morte, sim, a né? morte. E A- Jesus é o caminho à vida, né? Que leva para a eternidade, É né? verdade. então, nisso encontrei paz. Em meio às dificuldades, não vou falar que a gente não tem ainda. A gente tem dificuldades ainda devido às coisas que eu fiz errado sem o entendimento da palavra. Eu fiz sociedades sem entendimento da palavra, que me trouxe a muitas dívidas que ainda tenho até hoje, assim. A gente vem resolvendo conforme vai dando, a gente vai resolvendo uma ou outra. Mas hoje a gente é muito mais feliz do que É antes. que agora a gente tem o direcionamento, né? Antes a gente não tinha o direcionamento, era na força do braço que a gente resolvia. Agora, se a gente tem uma dificuldade, a gente já sabe o que fazer. É orar, escutar um louvor, ler a Bíblia. Então, é isso. É ouvir É a isso palavra que de Deus. ele, né? É ouvir o direcionamento do Senhor. É, Coisa que quando a gente não tem o entendimento, não tem a palavra, a gente faz as coisas do nosso jeito. E Deus tem um plano melhor. Deus tem um plano perfeito para nós, exatamente. né? A palavra do Senhor nos diz: os meus caminhos são muito mais altos que os teus, os meus pensamentos são muito mais altos que os teus. E a gente não, né? Eu falo por mim também, quando eu não tinha Jesus e eu não tinha esse entendimento de, de falar com Deus para que Ele me direcionasse nas Exatamente. decisões, se era aquilo que Ele queria para mim. E a gente, eu sempre falo, a gente vai colocando a carroça na frente dos bois, É, né? Fazendo tudo de qualquer jeito, no sem impulso, o no nosso direcionamento, né? entendimento, e não é. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, né? Exatamente. Vanessa, e conta para nós como que começou teu encontro, né? O Saulo já contou aqui um pouquinho do dele, que já está encaixado aí com o seu, É. mas lá atrás, lá no começo, você nasceu no lar cristão, foi cresceu no caminho do Senhor. Então, eu sou de uma família católica, né? Meus pais é católico, porém a minha mãe, que é católica, nós somos em 3 filhos, levava nós 3 filhos para a igreja católica. Meu pai não é, ele se diz católico, mas ele nunca foi na igreja católica. E ali a gente foi crescendo naquele lar que se diz cristão, né? E a gente foi nesse lar cristão, só que tem muitas coisas que eu não entendia, né? A idolatria das imagens, o dízimo, como que era explicar. E assim era. Uma vez a gente foi ensinado, uma vez por semana tem que ir na missa, e a gente ia, e a gente foi indo. Até quando eu casei, né? Quando eu casei também eu não era, eu ainda continuava sendo católica, né? Até que surgiu, né? Nós temos 20 anos juntos agora, né? Sendo 16 de casado, segundo casamento, né? Porque a gente já casou 2 vezes. Muitas brigas, muitas divergências. Nós tínhamos um problema muito sério, Jéssica, com o alcoolismo dentro de casa. O Saulo era alcoólatra, mas era um alcoolismo muito forte em casa. Nós temos uma filha de 14 anos hoje,
E ela presenciava muita coisa, muita briga, muita xingamentos dentro de casa. Foi crescendo naquele lar, né? De xingamento, agressões físicas, nós tínhamos muitas agressões físicas, né? Porque a gente não tinha o entendimento realmente da palavra, né? E o alcoolismo, eu busquei várias igrejas, várias coisas, daquela fuga. Eu queria aquela fuga de o meu marido parar de beber, né? Só que eu não entendia que eu também precisava mudar. Não entendia. E eu fui várias e várias e várias igrejas, orando, pedindo para Deus que eu não queria mais viver aquela vida de brigas, xingamentos, agressões físicas, né? E aí foi indo. Foi quando chegou em 2020, né? Nós somos empresários, né? Nós chegamos a ter 5 empresas ao mesmo tempo. Só que a gente era empresários da noite. E essa da noite, com o fechar da pandemia, fechou tudo. E assim, antes, e nós tínhamos um status de vida muito bom. Tudo que você pensava, a gente poderia comprar. Mas a gente não era feliz. Não tinha aquela felicidade. Era aquela felicidade, como você falou, momentânea, né? A gente, eu quero comprar um carro, a gente podia, quero uma festa, a gente podia, quero comprar alguma coisa, a Gabriela chorava, a gente comprava para ela, porque a gente tinha recurso para comprar, mas não era feliz. Aí chegou 2020, chegou a pandemia. Uma das empresas a gente foi obrigada a fechar repentina, né? Porque com o fechar a gente não teve mais como manter, né? E a gente foi lutando com isso. E com isso o Saulo aumentou o seu alcoolismo, né? E ele aumentou mais porque ele não conseguiu segurar, né? Essa, essa fase que a gente estava passando na pandemia. Ele não conseguiu. E ele achou a fuga dele na bebida alcoólica. Só que assim, foram uns 14 anos, né? E eu já não aguentava mais. Eu também não tinha o entendimento da palavra, não sabia naquele momento que a mulher teria que, em vez de criticar ele, em vez de magoar ele, era para estar ali apoiando ele, orando mais, conversando com Deus. Não, eu fiz o quê? Me separei. Procurei uma advogada, né? Procurei uma advogada, a advogada, falei, ó, eu quero separar. Peguei a assinatura dele, mas ele não acreditava. Ele achava que toda vez que a gente tinha uma briga, eu quero separar. Vou separar. E aí ele pegou, ele assinou o papel. Mas ele achou que era brincadeira minha, né? Mais uma vez. Consegui a separação. A advogada até hoje não acredita que nós tínhamos bens e tinha uma menor. O nosso casamento, o nosso divórcio saiu em menos de 3 meses, né? Então, até hoje, ela não acredita por que em menos de 3 meses saiu um divórcio daquele com bens e um menor. Quem sabe, quem já viu um divórcio, como tem uma menor, é um pouquinho mais demorado. Saiu o nosso divórcio e ali foi a virada de chave, né? Ainda continuamos com uma empresa, a gente tem uma empresa, a gente tem uma pizzaria, e nessa pizzaria tinha um casal que ia sempre lá, né? Mas era assim, aquele casal, oi, boa noite, boa noite, boa noite. Eu não sabia que esse casal era um pastor. São os pastores, né? E um belo dia, o Saulo não frequentava essa pizzaria, quem cuidava dessa pizzaria era eu. Um belo dia, o Saulo chegou mais cedo nessa pizzaria e reconheceu esse casal, que eram uns amigos dele há 20 anos atrás. E ali eles se apresentaram, o Saulo falou que era pastores, convidou o Saulo, como ele disse aqui, né? Para a igreja ele foi indo. Foi com o encontro com Deus, tudo. Mas eu não acreditava na mudança deles, porque foram 15 anos ele falando para mim, eu vou mudar, eu vou mudar, eu não vou mudar, e eu não mudava, não mudava. E eu, aquela reluta, eu falava, eu sou católica, eu não aceito evangélico, não quero saber de evangélico. Ah, vai você, quando eu ver que você tem mudança, eu vou. Né? E aí ele foi. E eu não aceitava, de jeito, maneira. Não ia, não queria, né? E ele indo. E aí esse casal um dia chegou e falou, você tá vendo que o primeiro passo foi seu esposo? Né? Teve essa conversa comigo. Tá. Aí chegou 2021, né? O Saulo já estava um pouquinho mais na igreja. Eu também já estava indo na igreja, nos cultos. E aí tinha negócio de encontro com Deus. E eu, não vou. Sou católica, não quero saber. Eu sou católica, não tem esse negócio. Demorei esse negócio de, né? Eu falava que não ia. Umas 3 vezes remarquei o encontro e não fui.
Até que um dia eu aceitei. Fui no encontro. Aquela foi a virada de chave. Aquela eu vi um entendimento, até hoje eu arrepio de falar, o Espírito Santo habitar em mim, coisa que eu nunca senti na minha vida. É uma coisa, gente, que eu falo assim, é sobrenatural, é extraordinário. Você arrepia, você chora, você tem todos os sentimentos num só. E com isso, né, a gente separou no papel, tudo, começou. Nossos apóstolos falaram bem assim, vocês têm que casar de novo. Eu não vou casar. Não, eu não vou casar. Casar com o mesmo marido? Nunca. Eu pensava assim na minha cabeça. Não, não vou casar. Não, mas tem que... Não, não vou casar. Aí um dia, Saulo falou assim, olha, vamos ter que casar. Falei, eu casar com você? Só se houver mudança. E olha lá. Falava para ele. Aí um belo dia, nossos pastores pegou e falou assim, ó, 2 horas da tarde eu passo na sua casa para vocês levarem vocês no cartório. Aí Saulo, deu 1h30 da tarde, se arrumou, falou assim, vamos? Falei, vamos para onde? Para o cartório. Falei, eu não vou. Eu não vou. E aí, com a graça, com esse entendimento desses pastores, não desistir da gente, né? Eu falo que eles não desistiram, casamos. Mês passado a gente fez 3 anos de outro casamento, né? Eu falo que a gente foi casado 2 vezes. Temos uma filha de 14 anos agora, linda. Entendemos que agora tudo que a gente busca, a gente tem que primeiro buscar na palavra de Deus. Primeiro, a gente ora, a gente louva. Então, eu e Saulo na igreja, minha filha na igreja. Não temos mais a bebida alcoólica na nossa vida. Não temos mais agressões físicas. E eu, Jéssica, o agir do Espírito Santo na nossa família, eu entendi quando teve o divórcio lá, que foi rápido, eu entendi. Agora eu entendi o porquê foi tão rápido. Deus queria as coisas rápidas na nossa mudança, na nossa vida. Então ele fez permitir isso, eu ficar estafada. Deus fez eu permitir de eu ficar cansada, de eu me separar. Tudo for o agir de Deus. Para ele, eu nunca na minha vida achei que eu ia ter essa paz que eu tenho. Antes, meu marido saía para uma reunião com os amigos, eu ficava tensa. Ligando o tempo todo, não vai beber, não vai beber, não vai beber. Eu não quero você chegar bêbado em casa, tensa de acontecer alguma briga e aí chegar às agressões físicas. Agora não. Agora ele, se antes era jogar bola, que ele tinha muito de jogar bola, e depois tinha tal de resenha, né? Agora não é mais a bola, agora é a bicicleta, né? Tem a resenha da bicicleta, mas graças a Deus não tem mais essa preocupação da bebida alcoólica, não tem mais essa preocupação quando a gente vive agora para Deus, nos caminhos do Senhor, a gente mais é na casa do Senhor que a gente convive. E eu falo para todo mundo, Jéssica, essa paz que a gente se diz que tem no mundo, não é verdadeira. Não é. Paz é isso. É que nem eu falo, nós tínhamos tudo financeiramente, né? E aí, com o chegar da pandemia, muitas coisas que a gente não procurava a Deus, a gente fez muita coisa errada. Até hoje, a gente ainda tem esse respingo que eu falo, dessas coisas erradas que a gente fez, mas a gente tem paz agora. Então, eu falo assim, que esse agir de Deus, mulheres, ora pelos seus maridos, ora, não desiste, né? Nós temos 20 anos de casado, foram 17 anos eu lutando com ele, só que eu não tinha entendimento. Eu achava que na força do meu braço eu ia conseguir mudar ele. Só que primeiro, ele mudou, ele foi primeiro, né? Só que depois eu tive entendimento, tive a visita do Espírito Santo. Você também tem que mudar, para você exigir dele. Não é só ele que tem que mudar. Então agora a gente é uma família restaurada. A minha filha na igreja, meu marido na igreja, eu na igreja. Somos muito gratos ao Espírito Santo, a Jesus, aos pastores, essa comunidade que temos, né, ao redor, essa paz. Essa paz vocês não têm noção. Eu, agora há pouco antes de entrar no ar, eu falei para a Jéssica, por que antes, né? Não sentia essa paz. Por que não? É uma paz que agora a gente ri na fila do mercado, a gente não ria. É uma paz assim...
Eu falo assim, antes eu implicava com ele nessa bicicleta, agora eu não implico, não, tá bom. Glória a Deus, vai na bicicleta, vai, né, cuidar da sua saúde, né? E é isso. Somos muito gratos. Para chegar a essa transformação, a gente precisa estar com o coração disposto. E é igual o Saulo falou. Às vezes a gente vai estar com o coração aberto e vamos na alegria. Vamos falar, não, eu quero viver com Jesus. Na alegria. Você está com a vida tranquila e você vai lá e se entrega para Jesus. Mas vai ter um momento que você vai precisar passar por uma dor. Deus vai te colocar naquela dor. Porque é naquela dor que ele vai agir na tua vida, né? E foi assim com você, né, Foi Saulo? assim, foi na dor, meu ouvido foi na dor mesmo, bem forte mesmo, onde não sabia o que fazer. Eu achava que a minha vida nem tinha mais importância. Cheguei de pensar isso. Cheguei de não dormir à noite, preocupação com dívidas e etc. Né? Foi muito difícil, mas graças a Deus tenho muito mais paz hoje do que antes. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor não nos promete uma vida sem problemas, né, uma vida 100%. Não quer dizer que quando você vive uma vida em Cristo que você não vai ter suas aflições, as provações. Sim. Só que a diferença de você ter as provações vivendo no mundo, que ali você não tem um respaldo, você não tá alicerçado na rocha, você tá Não na sabe quem areia. procurar, né? A Exatamente. gente procura amizades. Amém. E você não sabe que essas amizades, a que ponto, pode contar com eles, se ele está designado para te dar uma resposta certa, né? Então, agora, quando a gente tem algum problema, a gente procura um louvor, procura Joelho. Deus, procura entendimento na palavra, procura os nossos pastores, né? Que eles têm entendimento da palavra no momento certo, né? Para nos direcionar. Porque assim, realmente, foi na dor que a gente teve, né? A gente achava que a gente tinha uma vida maravilhosa. Dinheiro tínhamos, né? Nós tínhamos dinheiros. Nós viajava, nós tínhamos carro do ano, nós tínhamos roupas maravilhosas, mas faltava algo, principalmente eu, para mim aguentar aqueles problemas cotidianos em casa, eu também bebia com ele junto. E em festa, mas eu não queria estar ali, eu queria estar na minha casa, queria assistir um filme, queria jantar, almoçar com a minha família, mas para agradar ele, eu estava naquele ambiente também. E aí depois com a palavra do Senhor, com esse entendimento, eu vi que não é assim. Eu não tinha a paz que eu queria, eu não tinha a alegria que eu queria. Agora eu tenho tudo isso com pouco. Não precisa ter dinheiro, não precisa ser assim para a gente ter isso. A gente tem agora alegria com pouco. Trabalhamos juntos agora, né? Nossa filha na igreja, nossa filha nos seus estudos. Temos, sim, a gente fala de Jesus para outras pessoas, fala de Deus para outras pessoas, do Espírito Santo para outras pessoas. Nós temos o prazer. Então, Deus não desistiu da gente. Foram quantos? 20 anos, né? 20 anos que 20 não, vamos colocar 17, porque, né, na igreja agora a gente está, né? Então foram assim, choros e muitos choros, à base de oração também. Só que a minha oração não era aquela oração corretamente que eu orava. Podia para Deus, eu quero que ele pare de beber, mas e eu? Conforme aquela mulher goteira que a gente fala, né? Ficava o tempo todo, para de beber, mas eu também não fui edificada por Deus, né? Para mim ser aquela esposa edifica a casa, ser sábia no lar. Agora não, agora tudo, né? Antes ele tinha aquele negócio de qualquer coisa, ele não me comunicava. E agora tudo é comunicável. Uma palavra que fala muito comigo, que eu aprendi, para vocês verem, né? Que a palavra do Senhor é a nossa verdade, é o nosso GPS, é o nosso manual de vida em todas as áreas da nossa vida, né? E tem uma palavra do Senhor que diz que a mulher, para ela convencer o teu marido, aquele que está longe do caminho do Senhor, né? Para trazer para o caminho do Senhor, não é com palavras que você vai trazer ele, é com o seu comportamento. Exatamente. É com as suas atitudes, né? É com a sabedoria que você busca no Senhor. Sabedoria, discernimento, estratégias, né? É. Faltava, né? O que a gente vendo aqui a Vanessa falando, né, Vanessa? Faltava
é você ter estratégias do Senhor Exatamente. para poder fazer com que o Saulo parasse de beber, né? É. E aí, em vez dela orar, dela buscar o direcionamento no Senhor, para que ela primeiro fosse transformada, para que através do comportamento dela, das atitudes dela, a vida do Saulo fosse, né, ele começasse a ver a mudança nela e ele mudar. E é através do nosso comportamento. Então, quantas vezes a gente quer mudar o outro na nossa força? É. Não é na nossa força, é na força de Deus. E a gente olha para o defeito do outro, olha para a atitude do outro, quer mudar o outro, mas e a gente? Já se olhou para dentro, né? Já se olhou para você, o seu comportamento? O que que eu posso estar fazendo para estar levando ele a fazer isso? E assim vice-versa, né? Tanto Saulo, o que que eu estou fazendo para minha esposa ter esse comportamento? E a Vanessa, o que que eu estou fazendo para o meu marido ter esse comportamento? Então, muitas vezes, começa na gente, né, Vanessa? Começa a gente, igual você falou, mulheres, vão para o joelho, para a comunhão, para a palavra, para buscar sabedoria no Senhor, para que a tua casa seja cheia da graça de Deus, para que a tua casa sirva ao Senhor. E agora, Vanessa e Saulo, eu gostaria muito que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, para o casal que estiver nos assistindo, né? Deixa uma mensagem. Que mensagem que você gostaria de deixar para eles, para edificar a vida deles, né? Vanessa pode estar começando a deixar sua mensagem e depois o Saulo compartilha com vocês. Mulheres, vocês que estão passando pela mesma coisa que eu passei, bebida, alcoolismo, agressão física, desistir da vida, porque quando a gente tem no casamento o alcoolismo, as brigas, as agressões físicas, a gente quer até desistir da vida. Eu falo para você, tem solução. Foram 20 anos eu lutando, não, vamos colocar 17, né? Porque tem 3 anos que eu conheci Jesus e eu vi que tem mudança. Procura pessoas corretas, vão para uma igreja, certo? Procura os pastores. Não vão atrás de pessoas que não sabem a palavra do Senhor para te orientar da melhor forma possível. Faz como eu. Ore, jejua, procure Deus, porque você vai ter essa paz que eu tenho. Eu tenho a paz agora no meu casamento. Eu sei o que é um casamento feliz, uma família feliz, através das minhas orações, através de eu ter esse ensinamento com as pessoas certas, com esse entendimento da palavra, o agir de Deus na minha vida. Então, não desista, não desista. Entendeu? O Satanás, ele quer isso, que você desista, porque é mais fácil para ele você estar no mundo do que dentro da igreja orando, jejuando, joelhando e pedindo a Deus a restauração na sua família. Porque ele quer isso, ele quer uma família destruída, ele não quer uma família unida. Mas eu falo para você, foram 17 anos. Mesmo eu separando do meu marido, eu separei com o coração partido. Mas depois que eu tive o agir do Espírito Santo na minha vida, eu vi esse entendimento. Foi tudo uma obra de Deus na minha vida. Mas eu nunca desisti da minha família e nunca desisti do meu marido, porque eu sabia que ele queria também mudar. Só que ele não sabia por onde ir, qual caminho seguir. Quando nós conhecemos a palavra, aí ele teve esse conhecimento. Onde que agora somos um casal, uma família feliz, que ele quer até ter outro filho, né? Que a gente só tem uma bebê. Então, assim, não desista. Você tem solução no seu casamento. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, homens. Seja paciente, procure aceitar Jesus, ouvir de coração, que sua vida vai melhorar muito na profissional, familiar. Amém? Glória a Deus. E eu quero aqui agradecer imensamente o Saulo, a Vanessa, por esse testemunho lindo que edificou, tenho certeza, a tua vida, a minha vida aqui, né? Me trouxe muito aprendizado também. E muito obrigada por vocês terem se disponibilizado, viu? Amém. E vocês não saiam daí. Já vamos iniciar agora o nosso culto das 19, nosso culto de adoração, juntamente com a nossa Santa Ceia. Então vai estar um culto maravilhoso para a gente junto adorar a Deus, adorar aquele, o único que é digno de toda honra, toda glória e louvor. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e aguardo você no próximo programa. Fica com Deus. Amém.